Na contabilidade democrática e da cidadania brasileira, entre deveres e direitos, qual é a realidade do país hoje? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o jurista Luiz Flávio Gomes, que é também presidente do Instituto Avante Brasil. Doutor, entre direitos e deveres, a sociedade brasileira hoje está pendendo para que lado? Ela reivindica mais do que ela oferece ou ela está fazendo mais do que ela recebe? As duas coisas são precárias hoje no Brasil. Tanto temos direitos que não são dados a quem deveria desfrutar deles, direito de transporte, de saúde, de educação. O Estado não cumpre o papel dele bem e então há uma deficiência, um déficit de direitos. Ao mesmo tempo, no que diz respeito às responsabilidades, o cidadão também não está cumprindo os seus deveres. Você pega o motorista de trânsito, ele não cumpre a responsabilidade de respeitar sinais. Ele não cumpre a responsabilidade de não beber e dirigir depois. Ele bebe e dirige. Depois que ele mata uma pessoa, ele não cumpre os deveres dele de arcar com o ressarcimento dos danos em favor da vítima ou dos seus familiares. Então, há muitos direitos deficitários e há um mundo de responsabilidades que o cidadão brasileiro não anda cumprindo. Nós nos tratamos hoje, nas relações do dia a dia, com total descaso. Um descaso com o outro. O pai tem descaso com os filhos. Muitas vezes abandona os filhos. É uma paternidade irresponsável, muitas vezes. Não manda os filhos para a escola. O Estado não obriga este filho que está na escola. Todas as crianças do mundo civilizado estão na escola. Não há uma criança na rua. Nós não temos essa regra vigente entre nós. Logo, muita gente não está cumprindo suas responsabilidades e os direitos não estão sendo atendidos na extensão que se deveria. Mas o senhor acha que uma coisa é consequência da outra? Ou seja, o Estado não obriga o cidadão a cumprir os deveres dele, porque tem o poder do Estado, o poder institucional da lei, e por isso, porque ele não oferece os direitos que ele também teria o dever e a obrigação de oferecer? Ou uma coisa está desconectada da outra? Uma coisa é consequência da outra, é aquela como a história do ovo e da galinha. Quem é que começou primeiro a não olhar para o país como um coletivo? O primeiro na história do Brasil que começou a descumprir foi exatamente a elite que sugou o Brasil, fez fortuna e colocou todo mundo na escravidão. Fez fortuna em cima da escravidão. Os primeiros que descumpriram a obrigação civil de construir uma nação aqui, que não se construiu até hoje, os primeiros foram os parasitas que exploraram todos, enriqueceram e não cumpriram sua parte de deveres civis com a população que trabalhava. Essa população que trabalha até hoje está mal considerada, porque se você trabalha, você tem que ser bem remunerado. É justo que você ganhe bem, que você tenha uma escola para o teu filho, uma casa para você morar. Isso é o mínimo, um hospital, educação, é o mínimo que se pode oferecer a um trabalhador. No entanto, os trabalhadores brasileiros não têm isso. Quem deveria ter isto, dar isto? Em primeiro lugar, bom salário. Os 18 países mais decentes que se vive hoje, Noruega, Finlândia, Islândia, Suécia, Suíça, Bélgica, Holanda, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia, esses 18 países... Os mais altos do IDH aí, né? Os mais altos do IDH, eu selecionei 18 num livro meu recente, que vai sair agora. Esses 18 países têm 50 mil dólares de renda per capita por ano. 50 mil dólares de renda per capita por ano. Ou seja, algo em torno de 120, 130 mil reais. Isso dá algo em torno de 10 mil reais, que é o salário mínimo que a Suíça agora quis aprovar e que o próprio povo não quis, para não prejudicar o trabalho. Então o povo não quis, votou não ao referendo do salário mínimo. Pois bem, o país decente paga bem, tem boa escola e tem boa saúde e bom transporte público. Esses países têm poucos problemas de conflitos, pouquíssimos. Te dou só um número para mostrar a relevância de tudo isso. Esses 18 países têm um assassinato para cada 100 mil pessoas. Um. O Brasil tem 27 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Ou seja, nós somos 27 vezes mais violentos do que esses países. Isso decorre do quê?
do total estado conflitivo em que nós vivemos. Está todo mundo infeliz. O capitalismo aqui está infeliz porque não está ganhando o que ele acha que deveria ganhar. O assalariado está infeliz porque também ganha pouco. O poder público que arrecada como arrecadação de primeiro mundo. 36% do PIB é arrecadação de primeiro mundo, só que não presta serviços de primeiro mundo. Porque temos um Estado lento, moroso, custoso, um Estado que presta poucos serviços, mas que suga muito dinheiro e que desvia muito dinheiro. Deixa eu só fazer uma conta. O Estado são brasileiros que foram representar o Estado, que representam um poder público hoje. Ou seja, eu tenho um próprio brasileiro fazendo mal para o Brasil. Não há dúvida. Onde é que eu saio desse emaranhado que parece Onde sai desse emaranhado? A elite que governa, ou os governantes, eles não pensam em termos de nação. Está rompido a doutrina de Rousseau, que dizia que o poder público vê os interesses gerais da nação. Isso se acabou. O poder público hoje está mancomunado com o poder econômico, que o compra na hora da eleição e só atende os interesses próprios deles. Não vê mais o global, não vemos mais o interesse geral. Os interesses são sempre particularizados e quem grita mais, quem tem mais influência, leva mais. O senhor acha que o conflito Brasil-FIFA e a insatisfação agora aflorada na população vem em parte disso? A negociação para trazer a Copa do Mundo foi uma negociação baseada no interesse do governante da época e não do país? Na verdade, uma Copa do Mundo seria um ótimo momento de comemoração. Se o país estivesse em ordem, nós iríamos estar felizes, mostrando um país bonito aí para o estrangeiro. Na verdade, o momento que se decidiu pela Copa era a classe C estava subindo, o Brasil era aí a noiva financeira do mundo, todo mundo jogando dinheiro no Brasil, e hoje o Brasil, do momento da Copa, é outro, completamente distinto. Hoje nós temos um Brasil que volta à inflação, um país em que o povo não acredita nas instituições, o povo está indo para as ruas porque está indignado com o que está vivendo, ele é humilhado permanentemente na educação, na saúde, no transporte público, na mobilidade urbana. Essa humilhação vai virando ódio, e esse ódio desencadeia uma violência brutal. Nós não passamos mais dia sem noticiar um linchamento. O linchamento é a prova última de que o brasileiro não acredita em mais nada em termos institucional. E esses linchamentos é o que? Expressão de massa. Viramos massa e não um país fundado em valores positivos que possa construir uma nação competitiva, uma nação que faça bonito perante os outros países. Mas não há como também, dá para inocentar completamente o cidadão brasileiro que nos idos de 2007, 2008, 2009, em que tinha esse crescimento do país, ou pelo menos tinha essa expectativa positiva, porque a tabela do SUS não estava sendo atualizada desde aquela época. Os hospitais estavam ruins já naquela época. As estradas brasileiras também eram ruins naquela época, os aeroportos também eram insuficientes naquela época. Nada mudou de 2007 significativamente para 2008, ou para 2009, ou para 2010, que fizesse o Brasil achar que fosse diferente de 2010 até 2014. Qual é a parcela de culpa também do cidadão brasileiro? O cidadão brasileiro, ele tem parcela de culpa na medida em que ele não faz um esforço individual de progresso individual. Progresso individual que eu digo em termos de civilização, de estudar mais, se preparar mais para o mercado de trabalho. Está cheio de empregos aí que não acha gente para trabalhar, porque o brasileiro não tem essa preocupação como, por exemplo, tem o sul-coreano. O sul-coreano estuda das 8 até as 18 na escola, volta para casa, faz toda a tarefa até as 11 e 6 da manhã já está acordando para ir para a escola outra vez. Então, qual está mais preparado para o mundo competitivo e globalizado? É evidente que eles estão mais preparados. Então, há uma parcela de culpa do brasileiro? Há, mas também fazem muitas promessas para ele que não cumprem. E aí a frustração, porque ele fica na expectativa de que o poder público vai cumprir.
E então a frustração é grande. Frustração gera indignação, indignação gera ódio, ódio gera violência. Isso explica a esse contexto de violência que a gente vive hoje no país. Também, por outra razão, agora é responsabilidade do Estado. O império da lei aqui no Brasil é frágil, não vigora. O império da lei não existe. Todo mundo viola todas as regras e a impunidade é generalizada. Não é só a impunidade dos ricos, também a impunidade dos pobres. Você pode pegar o quantos crimes são punidos, menos de 2%. Ou seja, o império da lei, que é o esteio do Estado. O Estado está fundado em 4 coisas. Uma nação, a democracia, o mercado econômico, o império da lei e a sociedade civil. Os 4 fundamentos de uma nação próspera estão todos degenerados no nosso país. Todos. A sociedade civil não tem responsabilidade com a comunidade. Ela, portanto, cada um faz por si o que quer, mas não pensa no comum, no coletivo. O mercado nosso é um mercado que tem muito lucro, porém não distribui. O país mais desigual do mundo, um dos países mais desiguais do mundo é o Brasil. Cobra caro por um serviço que não presta também. Como Igualmente, você vê que os mesmos vícios do poder público você nota nas grandes empresas privadas, que cobram caro, tudo aqui é mais caro, celular aqui é mais caro, tudo que vem para o Brasil é tudo mais caro e a qualidade do serviço é precária. É precária. Vamos ver agora na Copa do Mundo, qualidade de telefonia, qualidade de transporte privado, qualidade de... Tudo que é privado também é precário. É precário, cobra caro, mas é precário. E a democracia nossa vive hoje a crise de legitimidade mais aguda de toda a história, com a pesquisa do Ibope, que 81% dos brasileiros acham que os políticos são corruptos ou muito corruptos. Isso degenerou completamente. Desmontou a estrutura democrática. Ou seja, as 4 instituições que tocam o país, nada funciona nesse país. Não dá para dizer que o Brasil é um país competitivo. Competitivo com quem? Nós estamos perdendo em termos sociais, a pesquisa da semana passada, nós estamos perdendo em termos sociais para a Venezuela, que socialmente está melhor que o Brasil. Uruguai, Chile, Argentina, todos estão na nossa frente. Então, um país que critica a Venezuela o tempo todo, e deve mesmo criticar, do ponto de vista político, que eles tomaram o rumo errado. Mas nós não temos no social, nós somos menos do que Venezuela. Eles estão melhores do que a gente. Ou seja, estão melhores que a gente no IDH. Venezuela está na frente, Chile, Uruguai, Argentina, está na frente do Brasil. Ou seja, todo mundo peca neste país. Mas de onde veio, então, aquele entusiasmo todo dos anos até 2010, 2012? De onde veio esse entusiasmo de que faríamos finalmente o gigante acordar para usar esse lugar comum? O entusiasmo veio de elevou-se os salários, elevou-se o salário mínimo e o povo começou a consumir. E a classe que mais consome hoje, indiscutivelmente, é a classe C. Número 1. Número 2, aparentava-se que o Brasil iria controlar a inflação definitivamente, que não iríamos mais ter problema de inflação. Número 3, o Brasil conseguiu reservas fantásticas de dólares, tem um caixa muito alto, porém, o Brasil foi degringolando. Por quê? Nossas mercadorias que valeram muito na primeira década, hoje não valem mais tanto. Nosso câmbio que estava estável, super estável, hoje já degringolou e o dólar vale muito e o real está desvalorizado. Todos os fatores econômicos do país foram perdendo consistência. Então mudou sim muito o Brasil de 2010, 2008 até 2014. Nós estamos vivendo agora um período de vacas magras. Exporta pouco, nós não conseguimos, o salário já está caindo, o emprego já está começando a dar problema com o emprego. Fala-se de emprego pleno no Brasil. Que emprego pleno se nós temos 17 milhões de pessoas que não estão nem buscando emprego, nem procuram emprego? Tem 22 milhões trabalhando, tem 17 milhões que nem procuram emprego. Ou seja, se esse povo todo procurar emprego, já não acha. E se acha emprego, acha o emprego pago muito baixo, salário muito baixo. Então, em suma, o Brasil não apresenta os indicadores socioeconômicos bons
Por isso não somos um país ainda civilizado. E a culpa é generalizada. Especialmente porque nós escolhemos mal a elite nossa que governa. Muito mal. Historicamente, nossas escolhas são péssimas. Escolhemos políticos que estão aí entupidos de ação penal e de corrupção. Metade do Congresso Nacional hoje, metade, responde ou por inquérito ou por ação penal no Supremo Tribunal Federal. E são reeleitos continuamente. E o povo vota nesse pessoal. Não deveria, porque se o sujeito está respondendo o processo, sobretudo por corrupção, não serve para administrar coisa pública. Então também há culpa, sim, do eleitor, a culpa do político. É generalizada a culpa. É um país que foi construído de maneira muito equivocada. Ou muda tudo isso, ou nós vamos cada vez pior daqui para frente. O senhor fez uma menção logo no começo da entrevista, eu vou finalizando já, doutor, em que as pessoas não têm comprometimento com a parte que lhes cabe. Seja se ela estiver no poder, seja se ela for apenas o cidadão do outro lado. Eu vou retomar as manifestações de junho, aqui nessa própria Avenida Paulista. Ali houve, embora parte da imprensa tenha interpretado de outra maneira, mas ali, até porque na cidade de São Paulo, isso é de conhecimento público, a manifestação é livre, desde que, até por conta do trânsito, por causa dos problemas todos, você tem que comunicar duas autoridades, a de trânsito e a policial, até para poder ter segurança. Alguém achou que podia parar a Avenida Paulista, como todo mundo acha que pode parar a Avenida Paulista, para fazer sua manifestação. A polícia veio para desobstruir a Avenida Paulista, mas aí houve a acusação de que ela foi violenta e que, na verdade, era antidemocrática. Não foi isso. Resultou numa série de problemas, e nós vimos, lamentavelmente, com violência para ambos os lados, tanto manifestantes e policiais saíram machucados, mas ali não houve um excesso do movimento que começou também. Eu sei que isso pode parecer pouco popular, mas alguém desrespeitou uma norma de uma cidade que é de convivência mínima para respeitar o problema do trânsito e a segurança de todo mundo. Ou seja, todo mundo acha que tem direito a tudo, mas ninguém tem obrigação de nada? O que explica isso, Piotr, é uma teoria sociológica de um filósofo e um sociólogo espanhol chamado Ortega y Gasset, que há um século já escreveu o seguinte: a sociedade desorientada e desnorteada, ela vira uma sociedade de massa. Sociedade de massa, quando se rebela, ela se torna rebelada, não vê mais nenhum poder pela frente. A sociedade de massa não cumpre normas. Somos hoje uma sociedade de massa no Brasil. Indiscutivelmente. O que Ortega y Gasset, ele diagnosticou para o princípio do século para a Europa, diz a Europa vive isso, e ele dizia, a Europa vive uma sociedade de massa e isso vai desencadear consequências terríveis para a Europa. E ele falava antes da Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, os 30 anos de guerra fria ali dos países, Segunda Guerra Mundial, nazismo e todos os fascismos. Então, em síntese, nós hoje somos cópia da Europa do princípio do século passado. É sociedade de massa, não respeita normas, não respeita hierarquias, não respeita poderes instituídos, desconfiam de tudo e cada qual se julga no direito de fazer o que bem entende. Então é uma anomia completa, ou seja, ausência de normas, as normas que existem não são cumpridas e o poder não tem capacidade, o poder público, de impor o império da lei. A lei está aí, não existe o império desta lei. Então, em síntese, esse diagnóstico, ele é, no meu entendimento, muito verdadeiro para a nossa realidade atual. Sociedade de massas é uma sociedade, portanto, desconectada, cada qual atua dentro dos seus interesses, não há diálogo entre todos, não existe diálogo no Brasil entre capital e trabalho, não dialogam, hoje, já entre o público e o governo, já não está mais dialogando, os vínculos, os laços já não tem mais. Em síntese, é cada um para si e Deus para todos. Estamos ficando deste jeito. É um país, sociedade de massas, e é por isso que, por exemplo, hoje, ninguém sabe o que vai dar nas próximas eleições. Eu duvido que hoje alguém de sensato e de bom senso diga as eleições serão vencidas por X,
Porque são tantos acontecimentos daqui até lá e diariamente acontecem tantas coisas com essa sociedade de massa que ela, massa, pode hoje estar neste rumo, amanhã a massa pode estar completamente no outro rumo. Então ninguém governa a massa, porque não há diálogo, não há império da lei, não há responsabilidade das pessoas. Ninguém é responsável por nada. Todo mundo vai quebrar tudo e o risco enorme é este. É o risco enorme de repetirmos o quê? Repetimos a Revolução Francesa. O povo saiu para a rua, no 14 de julho de 1789, destruiu tudo, tudo, inclusive prisões. A queda da Bastilha é isso. Tá? E tudo por quê? Porque o poder não soube captar que tinha ali um bacilo de um veneno propagado por todo mundo. Ele não captou. Quando o governo fecha os olhos, não quer ver a realidade, vai dar isso. Foi exatamente, só para usar uma simbologia deste período histórico, é o que fez Maria Antonieta. Simplesmente ela ignorou a massa, fazia declarações absurdas, estapafúrdias, e depois deu no que deu. O pescoço dela foi embora, o pescoço do Luís XVI, o rei, foi embora, trocou-se o poder, porque o povo, a massa, quando sai para a rua para destruir, ela tem uma potência violenta demais. Só falou aí da Revolução Francesa e com as declarações de Maria Antonieta, aliás, históricas, né, da completa falta de noção do que vivia a sociedade. Nós ouvimos o ex-presidente Lula dizer assim que parece uma besteira, alguma coisa do gênero, querer metrô que vá até o estádio. A presidente da República, até porque também não vai ser pessimista, o presidente da República não pode ser pessimista, mas dizendo que nós não temos motivo para nos envergonhar de nada em relação ao que deixamos de fazer para a Copa do Mundo, embora tenha sido um compromisso assumido pelo Brasil. O senhor acha que nós estamos chegando nesse ponto? Nós estamos chegando a um ponto que os governantes realmente estão perdendo noção da realidade. Começam a falar coisas que não correspondem em nada com o bacilo desta peste terrível que é a peste do fascismo em virtude da violência. Não estão percebendo que o brasileiro está com a emoção à flor da pele. Nós não estamos mais suportando nenhum tipo de tolerância mais. O brasileiro está ficando extremamente intolerante, com tudo, com tudo. Estão matando agora um monte de inocentes. Matam inocentes, Fabiane no Guarujá. Você tem aquele rapaz de Araraquara, o Hugo Neves agora de Campo Grande. São pessoas inocentes, completamente inocentes. Mas a população parte para cima e lincha, ou seja, mata completamente. Isso significa o quê? Os governantes não percebem que 1 ano, 2 anos é o suficiente para mudar o quadro do país inteirinho. E muda o quadro de expectativas, pior, a falta de esperança. Um povo sem esperança é uma massa ingovernável. Ingovernável. Em síntese, o risco de o Brasil entrar agora num fascismo absoluto é enorme. É enorme. Doutor, minha última pergunta, eu não vou cair na mesmice de perguntar se o senhor é otimista ou pessimista, mas quando o senhor vai dormir de tarde, no final da noite, o senhor viu um dia de realidade que o senhor traçou aí bastante complicado para o país. Quando o senhor acorda no dia seguinte, todo dia que o senhor acorda de manhã, o senhor espera o quê do país? Cada dia acordo mais preocupado. Porque a noite não serviu para amainar a preocupação? A noite já não serve mais para você apaziguar seus ânimos e colocar teu estado emocional em equilíbrio. O brasileiro não tem mais isso. Porque você vai dormir à noite com 1 milhão de notícias de desgraça. Você acorda de manhã 1 milhão de notícias de desgraça. Então nós temos hoje um país cheio de desgraças e isto não anima a população a fazer o bem, fazer projetos coletivos. Veja a história do projeto coletivo. Diga aí, qual projeto coletivo tem hoje o Brasil? Diga, um projeto em que todos nós estamos jogando no mesmo rumo para marcar o gol no time adversário. Qual projeto coletivo hoje do brasileiro? Não existe, não existe. Em síntese, nós estamos caminhando para um autoritarismo brutal, brutal. Não vejo perspectiva de melhoras, os políticos estão dormindo
Eles estão dormindo, vão acordar com o povo todo quebrando tudo. Não é só Black Bloc, não. Black Bloc é aí o mínimo quando a massa sai para quebrar tudo. Por insatisfação. Insatisfação de tudo. Não confio na justiça, não confio na polícia. Os hospitais são horrorosos, a educação é indecente no Brasil. Então, o povo vai ficando magoado, ressentido, para usar uma palavra de Nietzsche. Ressentido. Então tem rancor, tem ódio. Tem ódio. Se você passar os olhos hoje na internet, onde todo mundo expressa a vontade, você viu a quantidade de ódio que está É uma rede de ódio, não é? Rede de ódio. Hoje, pura rede de ódio, onde não se discute ideias. Típico de massa. Massa tem, portanto, uma crença que ela está abaixo de qualquer nível de civilização. Massa é um animal solto, é um animal não domesticado, um animal não civilizado. O risco é enorme. E os políticos estão brincando, eles estão brincando que o país é o mesmo de 4 anos. Não é. Os últimos 4 anos gerou muito rancor na sociedade brasileira. Por isso que ninguém pode prognosticar o que vai dar nas eleições de outubro, porque um dia, um acontecimento muda tudo. Muda tudo. Doutor Luiz Flávio Gomes, muito obrigado pela entrevista. Tranquilo, muito obrigado.